As palavras dela ainda ecoam na minha mente como facas afiadas. Vá trabalhar, sua velha inútil. Ninguém aguenta mais te sustentar. Foi assim que minha nora respondeu quando pedi apenas R$ 10 para comprar um remédio para minhas dores. O que ela não sabia é que naquele exato momento, eu tinha 11 milhões de reais guardados em uma conta bancária secreta. 11 milhões que mudariam para sempre o destino da nossa família. Meu nome é Glória Nascimento. Tenho 67 anos e durante toda a minha vida trabalhei como costureira em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mãos calejadas de tanto passar madrugadas na máquina de costura para garantir que meu filho Augusto tivesse o melhor que eu pudesse oferecer. Depois que meu marido faleceu, 8 anos atrás, a solidão me consumiu em nosso pequeno apartamento. Foi quando Augusto sugeriu que eu me mudasse para a casa dele. Mãe, vai ser melhor para a senhora. Não vai ficar sozinha, terá companhia. Suas palavras pareciam sinceras. Seus olhos transmitiam preocupação. Como poderia imaginar que aquilo era apenas o começo do meu calvário? Nos primeiros meses, tudo parecia bem. Eu ocupava um quarto pequeno nos fundos da casa, mas era um espaço só meu. Ajudava com as tarefas domésticas. Cuidava dos meus netos quando podia. Mas aos poucos, os olhares de Patrícia, minha nora, começaram a mudar. Primeiro foram suspiros impacientes quando eu demorava um pouco mais para subir as escadas. Depois, comentários sussurrados ao telefone. Não podemos viajar porque temos que cuidar dela. Até que as palavras se tornaram diretas, cruéis. Sua aposentadoria nem paga seus remédios, quanto mais sua comida. O quarto nos fundos se transformou em uma prisão. No verão escaldante de Ribeirão Preto, o calor era insuportável sem ar-condicionado. Eletricidade custa dinheiro, Dona Glória. Patrícia lembrava constantemente. Meu filho, aquele menino que um dia embalei em meus braços, agora desviava o olhar quando a esposa me humilhava. O silêncio dele doía mais que as palavras dela. Minha única alegria era Letícia, minha neta de 15 anos. Ela vinha ao meu quarto escondida, sentava-se na beira da cama e pedia que eu contasse histórias de quando era jovem. Seus olhos brilhavam com cada palavra minha, como se estivesse assistindo a um filme. Vovó, um dia vou te tirar daqui. Ela prometia baixinho, com medo que os pais ouvissem. Eu sorria, acariciava seus cabelos e dizia que tudo ficaria bem, mesmo sem acreditar nisso. Minha rotina era simples e solitária. Acordava cedo, preparava o café para todos, que raramente me agradeciam, e depois ficava no meu canto. Às quartas e domingos, ia à paróquia Nossa Senhora da Consolação. A fé era o que me mantinha de pé. Após a missa, costumava parar na padaria do seu Juvenal para um café. Ele sempre me tratava com gentileza, às vezes deixava um pãozinho extra no saquinho e dizia com um sorriso tímido: "Cortesia da casa, Dona Glória." Pequenos gestos que aqueciam meu coração. Foi numa quarta-feira comum, saindo da missa, que minha vida mudou para sempre. Passei em frente à lotérica Boa Sorte, onde minha amiga Ivone trabalhava há anos. Ivone me chamou. "Glória, hoje estou com um palpite forte. Você deveria fazer um jogo." Nunca fui de apostar, mas algo naquele dia me fez entrar. Usei a data de nascimento do meu marido, do meu filho e dos meus netos. 6 números que carregavam toda a história da minha família. No domingo seguinte, estava sozinha no quarto quando o apresentador anunciou os números sorteados. Um a um, eles coincidiam com os meus. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair o bilhete. 11 milhões de reais. Uma fortuna que poderia mudar tudo. Meu primeiro impulso foi correr e contar para Augusto. Imaginar o alívio em seu rosto, o arrependimento de Patrícia, o futuro brilhante para meus netos. Mas então ouvi a voz dela vindo da sala. Essa velha só dá despesa. E algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Uma voz interna me dizia: "Observe primeiro, Glória. Veja quem realmente te ama pelo que você é, não pelo que você pode dar." No dia seguinte, procurei Ivone na lotérica. Ela quase desmaiou quando confirmou meus números. "Glória, você está milionária!" exclamou baixinho, segurando minhas mãos. "Não conte a ninguém ainda." Pedi. "Me ajude a encontrar um advogado de confiança."
Ivone conhecia o Dr. Clóvis Pacheco, um homem sério e discreto. Marcamos um encontro secreto no escritório dele. Dona Glória, a senhora tem todo o direito de manter isso em sigilo pelo tempo que quiser, explicou o Dr. Clóvis após verificar o bilhete premiado. Vamos abrir uma conta em um banco discreto, fazer os investimentos necessários e a senhora decide quando e como contar à sua família. Seus olhos transmitiam honestidade, me dando a segurança que eu precisava naquele momento confuso. Durante semanas, mantive minha rotina. Acordava cedo, preparava o café, suportava as humilhações diárias. Mas algo havia mudado dentro de mim. Cada insulto, cada olhar de desprezo agora tinha um peso diferente. Eu observava minha família como quem assiste a uma peça de teatro, vendo as verdadeiras faces por trás das máscaras. Dr. Clóvis me ajudou a planejar cada passo. Comprei secretamente uma mansão no condomínio dos IPs, o mais luxuoso da cidade. Adquiri um Mercedes-Benz com motorista particular. Investi em imóveis comerciais no centro da cidade. Criei uma fundação para ajudar idosos carentes, inspirada na minha própria experiência. E o mais importante, comecei a viver em silêncio a vida que sempre sonhei, fazendo aulas de francês às escondidas, planejando viagens para conhecer minhas raízes na Europa. O momento que mudou tudo aconteceu no Shopping Praça Real, numa tarde de sábado. Eu precisava comprar um remédio para dores nas costas, mas tinha esquecido minha carteira. Vi Patrícia com suas amigas ricas na praça de alimentação, todas com sacolas de lojas caras, rindo alto e exibindo joias. Aproximei-me com humildade, o corpo curvado pelo tempo e pelo desprezo acumulado. Patrícia, desculpe interromper, disse baixinho. Esqueci minha carteira em casa. Poderia me emprestar R$ 10 para comprar um remédio para a dor? Devolvo assim que chegarmos em casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As amigas dela me olharam de cima a baixo, algumas com pena, outras com nojo mal disfarçado. Patrícia ficou vermelha, não de vergonha por minha situação, mas de raiva por eu tê-la exposto diante de seu círculo social. Foi então que as palavras dela me atingiram como um tapa. Vá trabalhar, sua velha inútil. Ninguém aguenta mais te sustentar. Não vê que está atrapalhando nosso almoço? Sempre pedindo, pedindo, pedindo. O shopping inteiro pareceu parar. Pessoas nas mesas ao redor olhavam chocadas. Uma senhora à mesa vizinha levou a mão à boca, horrorizada. Senti o peso de todos aqueles olhares sobre mim, o julgamento, a pena. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me encolhi. Não abaixei a cabeça. Olhei diretamente nos olhos de Patrícia, com uma calma que nasceu não da submissão, mas da certeza do que estava por vir. Um pequeno sorriso se formou em meus lábios, deixando-a visivelmente desconfortável. Um dia, minha filha, respondi com uma voz serena que surpreendeu até a mim mesma. Você vai aprender que respeito não se compra com dinheiro. E quando esse dia chegar, talvez seja tarde demais para pedir perdão. Virei as costas e saí caminhando lentamente, deixando Patrícia boquiaberta com minhas palavras enigmáticas. Uma senhora desconhecida me alcançou e discretamente colocou uma nota de R$ 20 na minha mão. Para o seu remédio, disse ela com um sorriso gentil. Agradeci com um aceno de cabeça, mas guardei o dinheiro. Usaria para comprar um livro para Letícia. Naquela noite, sozinha no meu quarto abafado nos fundos da casa, tomei a decisão final. Era hora de preparar o grande momento. A revelação que mudaria para sempre o equilíbrio de poder na família Nascimento. Peguei meu velho caderno e comecei a planejar cada detalhe dos próximos passos. Minha vida antes da fortuna não era feita de luxos. Vivíamos com simplicidade em Ribeirão Preto, eu e meu Joaquim, naquela casa pequena, mas cheia de amor no Jardim Primavera. Por 42 anos, dividimos sonhos, dificuldades e alegrias. Ele dirigia o ônibus na linha que cortava a cidade, enquanto eu costurava para complementar nossa renda. Nunca faltou o essencial, nem sobrou para extravagâncias. Era uma vida digna, construída com suor e honestidade. Quando o coração de Joaquim parou de bater numa madrugada fria de julho, há 8 anos, senti que o meu também deveria ter parado. O silêncio que tomou conta da casa era ensurdecedor. As noites tornaram-se longas, os dias vazios. Por meses,
Mantive sua escova de dentes ao lado da minha, seu chinelo ao lado da cama, como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Foi nesse período de luto profundo que Augusto apareceu com uma proposta que mudaria meu destino. Lembro-me claramente daquele domingo. Ele chegou com Patrícia e meus 2 netos, Felipe e Letícia. Trouxeram bolo da padaria do seu Juvenal e café recém-passado. Um gesto de carinho que me comoveu. Mãe, estamos preocupados com a senhora vivendo sozinha, começou Augusto, sentado à minha frente na pequena sala. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, evitavam os meus. Nossa casa é grande. Temos um quarto sobrando. Por que não vende este lugar e vem morar conosco? Patrícia apoiou imediatamente, falando das vantagens. Eu estaria perto dos netos. Teria companhia. Não precisaria me preocupar com a manutenção de uma casa antiga. A senhora já trabalhou demais na vida, Dona Glória. Merece descansar agora. Hesitei. Aquelas paredes guardavam toda a minha história com Joaquim. Cada canto tinha uma lembrança, um significado. Mas a solidão pesava, e a ideia de estar perto dos netos era tentadora. Letícia, então com 12 anos, foi quem me convenceu sem saber. Vovó, se você vier, posso dormir no seu quarto às vezes? Você pode me contar aquelas histórias de quando era jovem? Seus olhos brilhavam com uma inocência que me desarmou completamente. Aceitei a proposta. Vendi a casa a preço abaixo do mercado, seguindo a recomendação do corretor amigo de Augusto. Na época, não questionei. Confiava cegamente no meu filho, acreditando que ele só queria o melhor para mim. Grande parte do dinheiro foi para uma aplicação segura que Augusto administraria. Guardei apenas o suficiente para minhas pequenas despesas pessoais. A mudança foi rápida. Levei pouco. Algumas roupas, minha máquina de costura antiga, alguns retratos, a aliança de Joaquim que carregava em um cordão junto ao peito e minha Bíblia de capa preta, presente dele no nosso primeiro aniversário de casamento. O quarto sobrando revelou-se um antigo depósito adaptado às pressas nos fundos da casa, longe dos demais cômodos. Uma janela pequena que mal ventilava no calor sufocante do interior paulista, paredes com manchas de umidade, um guarda-roupa que pertencia a Felipe quando criança. Engoli a decepção e agradeci. Afinal, estava com minha família, não estava? Os primeiros sinais de que aquela não seria a vida que imaginei começaram sutis. Patrícia deixou claro, sem dizer explicitamente, que eu deveria colaborar com as tarefas domésticas. Natural, pensei. Todos devem contribuir num lar. Logo percebi que colaborar significava assumir praticamente todas as tarefas. Acordava antes do sol para preparar o café da família. Arrumava as camas, lavava e passava as roupas, preparava o almoço que deixava pronto, limpava cada canto da casa. À noite, quando todos chegavam, servia o jantar e depois recolhia os pratos. Meu pagamento? Poder ocupar aquele quartinho nos fundos. Minha máquina de costura, que por décadas foi fonte de renda e orgulho, foi relegada a um canto empoeirado. Melhor não fazer barulho durante o dia, mãe. Patrícia trabalha em home office às vezes, explicou Augusto quando comentei que poderia voltar a costurar para algumas clientes antigas. Aos poucos, tornei-me invisível naquela casa. Falavam sobre mim como se eu não estivesse presente. O problema da vovó, ou a situação da sua mãe, eram termos frequentes nas conversas entre Augusto e Patrícia. Minha opinião nunca era solicitada, mesmo em assuntos que me afetavam diretamente. Minha aposentadoria, fruto de décadas trabalhando com carteira assinada em uma confecção antes de me tornar costureira autônoma, era motivo de comentários constantes. Só isso? Nem para os remédios dá, dizia Patrícia quando eu recebia o pagamento. O dinheiro ia quase integralmente para a caixinha da casa, administrada por Augusto. Guardava apenas alguns trocados para comprar linha e retalhos para pequenos concertos que fazia escondida. O dinheiro da venda da minha casa? Nunca mais tive notícias. Está investido rendendo juros. Era a resposta vaga de Augusto nas raras vezes em que criei coragem para perguntar. Com o tempo, parei de questionar. A verdade era dolorosa demais para encarar. Eu havia entregado tudo o que tinha a um filho que agora me via como um fardo. As refeições se tornaram momentos de humilhação diária.
No início, me sentava à mesa com todos. Depois, sutilmente, fui sendo excluída. Mãe, se importa de comer na cozinha hoje? Temos convidados importantes. Os convidados importantes tornaram-se frequentes, até que passei a comer sozinha todos os dias. Muitas vezes, as sobras que ninguém queria. Minha saúde, fragilizada pela idade e pelas condições do quarto úmido, começou a deteriorar. Desenvolvi uma tosse persistente, dores nas articulações que pioravam com o frio, insônia pelas noites mal dormidas em um colchão velho. Quando mencionava não estar me sentindo bem, ouvia respostas como: "É a idade, mãe", ou "Tente não ficar doente agora, estamos sem dinheiro para remédios". Em meio a esse cenário desolador, 2 raios de luz iluminavam meus dias: Letícia e a paróquia Nossa Senhora da Consolação. Letícia, minha neta de 15 anos, enxergava o que ninguém mais parecia ver: minha dor, minha solidão, minha dignidade ferida. Ela vinha ao meu quarto quando ninguém estava olhando, trazia livros emprestados da biblioteca, compartilhava segredos, pedia conselhos. Às vezes, escondia um pedaço de fruta ou chocolate para mim, sabendo que eu raramente tinha acesso a essas pequenas alegrias. "Vovó, não é justo como eles tratam a senhora", disse ela certa tarde, lágrimas nos olhos, após presenciar mais uma humilhação durante o almoço de domingo. "A vida nem sempre é justa, meu bem", respondi, tentando protegê-la da amargura que crescia em mim. "Mas devemos manter nossa dignidade e bondade, sempre." A paróquia tornou-se meu refúgio. 2 vezes por semana, escapava daquela casa sufocante para assistir à missa. Ali, por algumas horas, eu não era a velha inútil. Era Glória Nascimento, uma filha de Deus, merecedora de respeito como qualquer outra pessoa. O padre Antônio sempre me cumprimentava pelo nome, perguntava sobre minha saúde, demonstrava um interesse genuíno que havia se tornado raro em minha vida. Foi na paróquia que conheci Sebastião Rodrigues, um viúvo de 72 anos que vivia situação semelhante à minha com seu filho. Tornamo-nos amigos, confidentes, compartilhando nossas dores e encontrando conforto na compreensão mútua. "Glória, você já reparou como nos tornamos invisíveis depois de certa idade?", comentou ele enquanto caminhávamos lentamente pela praça após a missa de quarta-feira. "Ontem meu filho falou sobre me colocar em um asilo enquanto eu estava sentado na mesma sala." "Sei como é", suspirei. Anteontem, Patrícia comentou com uma amiga ao telefone que a mãe do Augusto estava ficando meio caduca, enquanto eu servia café para elas. Sebastião sorriu com tristeza. "Sabe o que me mantém são? Minhas pequenas rebeldias." "Rebeldias?", perguntei intrigada. "Sim, toda quarta, depois da missa, faço um jogo na Mega Sena", revelou ele, um brilho travesso nos olhos cansados. "É o único dinheiro que gasto comigo mesmo. Meu filho nem sabe que tenho esse pequeno prazer." Rimos juntos daquela confissão, achando graça naquele ato de independência tão simples, mas a semente estava plantada em minha mente. Naquela mesma tarde, ao passarmos pela lotérica Boa Sorte, onde minha amiga de juventude Ivone trabalhava, algo me impulsionou a entrar. Era como se uma força maior me guiasse. "Glória, que surpresa te ver aqui", exclamou Ivone atrás do balcão. O tempo havia deixado marcas em seu rosto, mas seu sorriso continuava o mesmo da adolescência. "Vim fazer um jogo", anunciei, para surpresa dela e minha. "Você? A mesma Glória que sempre dizia que loteria era dinheiro jogado fora?", riu ela. "Talvez seja hora de mudar alguns conceitos", respondi com um sorriso enigmático. Escolhi 6 números significativos: o dia do nascimento de Joaquim, o nosso aniversário de casamento, o nascimento de Augusto e as datas de nascimento dos meus 3 netos. Paguei com o dinheiro que havia economizado para comprar novos óculos de leitura, já que os meus estavam com as hastes coladas com o esparadrapo. "É só desta vez", pensei, guardando o bilhete cuidadosamente na Bíblia que sempre carregava comigo. Por alguns dias, esqueci completamente daquele papel. A rotina de servir, limpar e ser ignorada continuou. Na sexta-feira daquela semana, o ar-condicionado da sala quebrou. O técnico cobrou 350 pelo conserto.
É por isso que não conseguimos juntar dinheiro, reclamou Patrícia durante o jantar, enquanto eu servia a sobremesa que havia preparado. Sempre aparece uma despesa extra. Seus olhos se fixaram em mim, como se minha mera existência fosse um gasto excessivo. Se a senhora ao menos contribuísse mais, começou Augusto, mas parou ao ver o olhar reprovador de Letícia. O silêncio que seguiu pesava como chumbo. Felipe, meu neto mais velho, fixou os olhos no celular, fingindo não ouvir. Patrícia remexia o pudim sem comer. Letícia mordia o lábio, contendo lágrimas de indignação. E eu continuava de pé, segurando a travessa vazia, invisível como sempre. Naquele domingo, enquanto todos assistiam a um filme na sala com o ar-condicionado novinho em folha, fiquei em meu quarto abafado, folheando minha Bíblia em busca de conforto. Foi quando o bilhete da loteria caiu em meu colo, lembrando-me da pequena rebeldia daquela quarta-feira. O sorteio seria transmitido naquela noite. Liguei meu pequeno rádio, presente de aniversário de Letícia, e sintonizei na estação que transmitiria o resultado. Nem sabia ao certo por que me importava. A chance de ganhar era quase nula. Talvez fosse apenas para sentir que tinha feito uma escolha própria, por menor que fosse. O locutor começou a anunciar os números sorteados. O primeiro coincidiu com o meu. Coincidência, pensei. O segundo também. Meu coração acelerou. O terceiro, o quarto. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei cair o bilhete. Quando o quinto número coincidiu, cobri a boca para não gritar. E então veio o sexto e último número, idêntico ao meu. O mundo pareceu parar. Olhei e reolhei o bilhete, comparando com os números que anotei do rádio. Não havia erro. Eu havia ganhado. O prêmio acumulado. 11 milhões de reais. Sentei-me na cama, atordoada, sem conseguir respirar direito. 11 milhões de reais. Uma quantia que eu mal conseguia compreender. Dinheiro suficiente para nunca mais depender de ninguém, para viver com dignidade pelo resto dos meus dias, para ajudar quem eu quisesse. Meu primeiro impulso foi correr até a sala e contar para todos. Por um momento, fantasiei que tudo mudaria, que voltaríamos a ser uma família de verdade, unida pelo amor e não por obrigação ou conveniência. Mas então, como se fosse um sinal divino, ouvi a voz de Patrícia vindo da sala. Essa velha só dá despesa. Ontem mesmo o médico do posto disse que ela precisa de exames caros. De onde vamos tirar dinheiro para isso? Aquelas palavras me atingiram como um tapa. A verdade, que eu tentava ignorar há anos, finalmente se revelou por completo. Para eles, eu não era família. Era um fardo, uma despesa, um problema a ser administrado. E nenhuma quantia de dinheiro mudaria isso da noite para o dia. Foi naquele momento, sentada em minha cama estreita com um bilhete premiado nas mãos trêmulas, que tomei a decisão que mudaria tudo. Não contaria sobre o prêmio. Não imediatamente. Primeiro, observaria. Veria quem realmente me amava pelo que eu era, não pelo que eu poderia oferecer. No dia seguinte, com o coração acelerado e o bilhete escondido em um forro secreto que fiz em minha bolsa de crochê, procurei Ivone na lotérica. Mostrei-lhe discretamente o bilhete. "Meu Deus do céu, Glória!" sussurrou ela, os olhos arregalados. "Você ganhou! Você realmente ganhou!" "Shh!" pedi, olhando ao redor nervosamente. "Ninguém pode saber. Preciso da sua ajuda." Ivone entendeu imediatamente. Conhecia minha situação, sabia como minha família me tratava. "Vou te apresentar ao Dr. Clóvis Pacheco, um advogado de confiança. Ele saberá o que fazer." E assim começou minha vida dupla. Por fora, continuava sendo a velha inútil que dependia da caridade relutante da família. Por dentro, uma mulher que finalmente recuperava o controle de seu destino, pronta para ensinar uma lição que ninguém esqueceria. Na manhã seguinte, com o bilhete premiado costurado no forro secreto de minha bolsa de crochê, caminhei até a lotérica com o coração aos pulos. Cada passo parecia mais leve, como se um enorme peso tivesse sido retirado de meus ombros. A cidade parecia diferente aos meus olhos agora. As mesmas ruas por onde andei por décadas de repente revelavam novas possibilidades, novos caminhos. Ivone me esperava na porta da lotérica Boa Sorte.
Seus olhos brilhavam com uma mistura de excitação e cumplicidade que me lembrou nossa adolescência, quando compartilhávamos segredos sobre nossos primeiros namorados. Preparada? Perguntou ela, apertando minha mão. Nem um pouco. Confessei com um sorriso nervoso. Mas vamos em frente. Pupucum, o escritório do Dr. Clovis Pacheco ficava a 3 quadras dali, em um prédio antigo e discreto no centro de Ribeirão Preto. Nada ostensivo, nenhuma placa dourada ou móveis luxuosos. Apenas uma sala simples, organizada e acolhedora, como o próprio advogado. Dona Glória, é um prazer conhecê-la, disse ele, um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos perspicazes por trás dos óculos de armação fina. Ivone me contou sua situação. Trouxe o bilhete? Com mãos trêmulas, desfiz os pontos que havia costurado na bolsa e entreguei o precioso papel. Dr. Clovis o examinou cuidadosamente, verificou os números no sistema e confirmou o que eu já sabia. Eu era a única ganhadora do prêmio de 11 milhões de reais. Dona Glória, disse ele, devolvendo-me o bilhete com o mesmo cuidado com que se entregaria uma relíquia. A senhora tem todo o direito de manter isso em sigilo. Na verdade, recomendo fortemente que o faça, pelo menos por enquanto. É exatamente o que pretendo, doutor, respondi, sentindo uma determinação que não experimentava há anos. Quero observar minha família, ver quem realmente me valoriza pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Dr. Clovis assentiu, compreensivo. Sábia decisão. Vamos proteger sua identidade durante o processo de resgate do prêmio. Abrirei uma conta em um banco discreto, farei os investimentos necessários e a senhora terá acesso aos recursos sem que ninguém saiba. Tudo absolutamente legal e confidencial. Naquele momento, senti algo que havia perdido há muito tempo. Controle sobre meu próprio destino. Não era apenas o dinheiro. Era a possibilidade de escolha, de independência, de dignidade recuperada. Por onde começamos? Perguntei, ansiosa para dar o primeiro passo nessa nova jornada. Primeiro, precisamos de documentos, explicou ele. Sua identidade, CPF, comprovante de residência. Depois, vamos à Caixa Econômica para o procedimento formal de resgate, que será feito com máxima discrição. Um detalhe me ocorreu, fazendo meu coração apertar. Doutor, meus documentos estão na casa do meu filho, e o comprovante de residência está no nome dele. Dr. Clovis sorriu tranquilizador. Não se preocupe, podemos usar uma declaração minha como seu advogado. E quanto aos documentos, talvez seja melhor buscá-los quando ninguém estiver em casa. Naquela tarde, voltei para a casa de Augusto com um plano em mente e uma nova sensação de propósito. Entrei silenciosamente, como havia me acostumado a fazer para não incomodar. A casa estava vazia. Augusto e Patrícia no trabalho, os netos na escola. Fui direto ao meu quarto, e de um esconderijo que havia criado sob uma tábua solta do assoalho, retirei meus documentos. Por precaução, havia guardado ali cópias de todos eles. Identidade, CPF, certidão de casamento com Joaquim, minha certidão de nascimento. Era um hábito antigo, nascido da insegurança de quem já teve documentos perdidos pela nora em momentos convenientes. Com tudo em mãos, escrevi um bilhete dizendo que havia ido visitar minha amiga Ivone e voltaria antes do jantar. Não que alguém fosse notar minha ausência, mas era melhor prevenir. Nas semanas seguintes, vivi uma vida dupla que testou minhas habilidades de atriz. Em casa, continuava sendo a idosa submissa e silenciosa, aceitando migalhas de atenção e suportando comentários depreciativos. Fora dela, com a ajuda de Dr. Clovis e Ivone, transformava-me na nova milionária de Ribeirão Preto, planejando meticulosamente cada passo do meu futuro. O processo de resgate do prêmio ocorreu sem problemas. Dr. Clovis cuidou de tudo com discrição impecável. Abriu uma conta em meu nome em um banco conservador no centro da cidade, longe dos olhos curiosos do bairro onde morava meu filho. Fez investimentos seguros e diversificados, garantindo que aquele dinheiro se multiplicasse e durasse muito mais do que meus anos restantes. A senhora agora tem uma renda mensal considerável só com os rendimentos, sem nem tocar no principal, explicou ele, mostrando-me planilhas e gráficos que eu fingia entender completamente.
Pode viver confortavelmente e ainda deixar um patrimônio significativo para quem desejar. Aquela palavra, desejar, ressoou em minha mente. Pela primeira vez em anos, eu poderia desejar, escolher, decidir. Era uma sensação inebriante. Meu primeiro grande desejo foi ter um lugar só meu, algo completamente diferente do quarto úmido nos fundos da casa de Augusto. Dr. Clovis me apresentou a várias opções e acabei me apaixonando por uma mansão no condomínio dos Ipês, o mais luxuoso da cidade. Uma casa de 3 andares, com piscina, jardim de inverno, 5 suítes e uma vista deslumbrante para o pôr do sol. Algo que jamais imaginei possuir. Tem certeza, Dona Glória? Perguntou o Dr. Clovis quando expressei minha escolha. É uma propriedade cara e grande para uma pessoa sozinha. Tenho absoluta certeza, respondi sem hesitação. Passei minha vida inteira me espremendo em espaços pequenos. Agora quero espaço para respirar, para receber quem eu quiser, para plantar minhas rosas. E quem sabe, doutor, talvez eu não fique sozinha por muito tempo. Estava pensando em Letícia, em Ivone, em Sebastião, pessoas que me valorizavam antes do dinheiro e que, tenho certeza, continuariam me valorizando depois dele. E confesso, pensava também na cara de espanto que Patrícia faria ao ver aquele palacete. A compra foi feita discretamente, através de uma empresa criada por Dr. Clovis para proteger minha identidade. A reforma e decoração começaram imediatamente. Contratei os melhores profissionais da cidade, com uma única condição: absoluto sigilo sobre a identidade da proprietária. Paralelamente, realizei outro sonho: um automóvel de luxo com motorista. Escolhi um Mercedes-Benz prateado, elegante sem ser ostensivo. Meu motorista, Antônio, um senhor respeitoso de 55 anos, ex-militar, jurou discrição absoluta. A senhora pode contar comigo para qualquer coisa, garantiu ele. Serei seus olhos e ouvidos na cidade. O terceiro passo foi investir em imóveis comerciais no centro da cidade. Dr. Clovis sugeriu 3 propriedades estratégicas que renderiam aluguéis substanciais por décadas. Pense no futuro, Dona Glória. Esse dinheiro precisa trabalhar para a senhora. Mas nem tudo era sobre dinheiro e bens materiais. Havia algo mais importante que eu queria fazer: retribuir. Criei a Fundação Glória Nascimento para Idosos, uma instituição dedicada a oferecer apoio, dignidade e oportunidades para pessoas da terceira idade em situação de vulnerabilidade. O projeto incluía desde assistência jurídica gratuita até atividades culturais e cursos de capacitação. Quero que ninguém precise passar pelo que passei, expliquei a Dr. Clovis quando apresentei a ideia. Quero que nenhum idoso se sinta um fardo para sua família. Em 3 meses intensos, transformei completamente minha vida. Por fora, para minha família, eu continuava sendo a mesma velha inútil. Por dentro, era uma mulher renovada, cheia de propósito e poder. Enquanto tudo isso acontecia, a rotina na casa de Augusto piorava gradativamente. O ar-condicionado que haviam instalado na sala quebrou novamente, gerando uma onda de reclamações sobre dinheiro. Felipe, meu neto mais velho, precisava de uma quantia considerável para uma viagem de estudos, e Patrícia deixou claro quem era o ralo por onde escorria o orçamento familiar. Se não tivéssemos tantas bocas para alimentar, comentou ela durante o jantar, olhando diretamente para mim, poderíamos proporcionar mais oportunidades para nossos filhos. Augusto, como sempre, limitou-se a mexer a comida no prato, evitando meu olhar. Letícia, por outro lado, explodiu. Como podem falar assim da vovó? Ela deu tudo o que tinha para vocês. Vendeu a casa dela, entregou as economias e agora a tratam como se fosse um móvel velho que ninguém quer mais. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da mão de Patrícia, atingindo o rosto de Letícia. Nunca mais fale assim comigo, sua ingrata. Vá para o seu quarto agora. Letícia saiu correndo, lágrimas escorrendo pelo rosto marcado. Quis ir atrás dela, consolá-la, mas Patrícia bloqueou meu caminho. A senhora já fez estrago suficiente por hoje. Essa menina está impossível por sua causa, com essas ideias de respeito e consideração que a senhora coloca na cabeça dela. Aquela noite foi decisiva. Não podia mais adiar o momento da revelação.
Não depois de ver minha neta ser agredida por defender-me. Era hora do acerto de contas. O aniversário de Augusto se aproximava. Ele completaria 42 anos no sábado seguinte, e Patrícia planejava um jantar para pessoas importantes, colegas do banco onde ele trabalhava, potenciais clientes, o chefe dele. Era a oportunidade perfeita. 2 dias antes da festa, Patrícia me chamou à sala. Seu tom era falsamente doce, aquele que usava quando queria algo. Dona Glória, estamos com um pequeno problema para o aniversário de Augusto. Serão muitos convidados, pessoas importantes. A senhora compreende, não é? Fiz minha melhor expressão de inocência. Compreendo o que, minha filha? Ela respirou fundo, impaciente. Seria possível a senhora dormir na casa da sua amiga Ivone naquela noite? Só até o domingo de manhã. É que realmente não teremos espaço para todos e... seria constrangedor explicar sua presença. Aquilo doeu, mesmo depois de tantos anos de humilhações. Ser considerada um constrangimento pelo próprio filho, mas engoli o nó na garganta e assenti docilmente. Claro, querida. Entendo perfeitamente. Mas antes de ir, gostaria de dar meu presente ao Augusto. Posso ao menos fazer isso? Patrícia sorriu, aliviada pela minha aparente submissão. Claro, Dona Glória. A senhora pode entregar seu presente antes de sair. O grande dia chegou. A casa estava impecavelmente arrumada. Por mim, claro, embora ninguém fosse mencionar isso aos convidados. Patrícia usava um vestido novo, caro demais para o orçamento que ela tanto reclamava estar apertado. Augusto, nervoso, ajeitava a gravata a cada 5 minutos. Felipe estava elegante em seu primeiro terno. E Letícia, ainda com uma marca leve no rosto, usava um vestido simples que eu havia costurado para ela no Natal passado. 1 hora antes dos convidados chegarem, reuni a família na sala. Antes de ir para a casa de Ivone, gostaria de entregar meu presente ao aniversariante. Anunciei, segurando um envelope simples. Augusto pegou o envelope com um sorriso condescendente. Provavelmente esperava encontrar um cartão feito à mão, daqueles que eu costumava preparar com tanto carinho e que ele jogava fora assim que eu virava as costas. Obrigado, mãe, disse ele, sem entusiasmo. Abra, insisti. Quero ver sua reação. Ele abriu o envelope e encontrou fotos de uma mansão deslumbrante. Franziu o senho, confuso. Olhou para mim, depois para as fotos novamente. O que é isso? Perguntou. Minha nova casa, respondi calmamente. Estou me mudando amanhã. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Felipe deixou cair o celular. Letícia arregalou os olhos. Patrícia soltou uma risada nervosa. Dona Glória, a senhora está bem? Parece um pouco... confusa. Nesse exato momento, a campainha tocou. Patrícia fez menção de atender, provavelmente pensando que eram os primeiros convidados, mas eu a detive com um gesto. É para mim, disse simplesmente. Abri a porta para revelar Dr. Clóvis Pacheco, elegantemente vestido, segurando uma pasta de documentos e as chaves do meu Mercedes, estacionado imponentemente na frente da casa. Boa noite, cumprimentou ele formalmente. Sou o Dr. Clóvis Pacheco, advogado da senhora Glória Nascimento. Vim trazer os documentos finais da mansão e o carro que a senhora adquiriu. A expressão de Patrícia transformou-se de desdém para choque absoluto. Augusto empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Felipe deixou o queixo cair. Apenas Letícia sorria, como se de alguma forma sempre soubesse que este momento chegaria. Isso é algum tipo de brincadeira? Gaguejou Patrícia. Algum golpe? Vamos chamar a polícia. Dr. Clóvis sorriu educadamente. Asseguro que está tudo absolutamente legal, senhora. Sua sogra é agora proprietária de uma mansão no condomínio dos IPs, avaliada em R$ 4.200.000, além daquele Mercedes-Benz 2025 estacionado em frente à sua casa. Como? Foi tudo que Augusto conseguiu dizer, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. O momento que eu havia ensaiado mentalmente durante meses finalmente chegou. Endireitei os ombros, levantei o queixo e respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Ganhei na Mega Sena, R$ 11 milhões para ser exata. No mesmo dia em que você, apontei para Patrícia, me mandou trabalhar quando pedi R$ 10 para um remédio no shopping.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse congelado naquela sala. Através da janela, vi Antônio, meu motorista, posicionado ao lado do Mercedes, aguardando pacientemente para me levar à minha nova vida. Olhei para cada um deles, gravando suas expressões em minha memória. A face lívida de Patrícia, o choque no rosto de Augusto, a boca aberta de Felipe, o sorriso crescente de Letícia. Era o momento da verdade, o instante em que o mundo virou de cabeça para baixo e a velha inútil finalmente mostrou seu verdadeiro valor. O tempo parecia congelado naquela sala. Podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, um presente que eu mesma havia dado a Augusto em seu aniversário de 30 anos, quando ainda me tratava como mãe, e não como um fardo. Dr. Clovis permanecia ao meu lado, sua presença transmitindo uma segurança que nunca senti naquela casa. Foi Letícia quem quebrou o silêncio. Minha neta correu até mim, abraçando-me com força, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto ainda marcado pelo tapa da mãe. Vovó, eu sabia que um dia tudo mudaria. Acariciei seus cabelos, sentindo o cheiro suave de seu shampoo de camomila. Aquela menina, tão jovem e tão sábia, havia sido meu único conforto nos anos de humilhação. Letícia, se afaste da sua avó agora mesmo. A voz de Patrícia saiu estridente, quase histérica. Seu rosto havia passado da palidez ao vermelho intenso em segundos. Isso só pode ser algum tipo de golpe. Ela está senil, não sabe o que está falando. Dr. Clovis pigarreou discretamente, abrindo sua pasta de documentos. Talvez isto ajude a esclarecer a situação, senhora. Estendeu uma série de papéis oficiais. O comprovante de pagamento da Caixa Econômica Federal, a escritura da mansão, o documento do Mercedes, extratos bancários com números que faziam os olhos de todos se arregalarem. Não pode ser, balbuciou Augusto, passando a mão pelos cabelos repetidamente, um gesto nervoso que herdou do pai. Mãe, por que não nos contou? Aquela pergunta, tão simples e tão complexa ao mesmo tempo, era exatamente o que eu esperava. Meu momento de verdade havia chegado. Por que não contei? Minha voz saiu mais firme do que nunca. Talvez pelos mesmos motivos que vocês não me contaram o que fizeram com o dinheiro da venda da minha casa. Ou porque me faziam comer sobras na cozinha enquanto jantavam na sala. Ou porque me tratavam como um móvel velho que ninguém quer, mas não tem coragem de jogar fora. Patrícia tentou interromper, mas ergui a mão num gesto que surpreendentemente a silenciou. Pela primeira vez em anos, eu tinha o poder na sala. Decidi observar, ver quem realmente me amava pelo que sou, não pelo que posso oferecer. E o que vi foi revelador. Felipe, meu neto mais velho, abaixou a cabeça. Sempre seguira o exemplo dos pais, tratando-me com indiferença no melhor dos casos, desprezo no pior. Augusto fixou o olhar no chão, incapaz de enfrentar a verdade que eu expunha. Apenas Letícia mantinha sua cabeça erguida, orgulhosa, como se aquele fosse o momento que sempre esperou. A campainha tocou novamente. Desta vez eram realmente os convidados para a festa de aniversário. Patrícia entrou em pânico. O que vamos fazer? Todos estão chegando. Não podemos... Isso não pode... Não se preocupe, respondi calmamente. Não pretendo arruinar a festa do meu filho. Vim apenas entregar meu presente e me despedir. Dr. Clovis e eu já estamos de saída. Peguei a pequena mala que havia preparado previamente, contendo apenas o essencial, pois tudo mais já havia sido levado para minha nova casa ao longo das semanas anteriores, em pequenas quantidades que ninguém notou. Antes de sair, olhei para Letícia. Você pode vir me visitar quando quiser, minha querida. Minha porta estará sempre aberta para você. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Amanhã mesmo estarei lá, vovó. Prometo. Augusto finalmente pareceu despertar de seu transe. Mãe, espere. Não podemos conversar? Tenho certeza que há um mal-entendido aqui. Nós sempre cuidamos da senhora. Sempre. Sempre me trataram como um fardo. Completei sua frase. Não há mal-entendido, Augusto. Apenas a verdade que vocês não querem enxergar. Agora, se me dão licença, seus convidados estão chegando e meu motorista está esperando.
Saí pela porta da frente, de cabeça erguida, sentindo o peso dos anos de humilhação se dissipando a cada passo. Antônio abriu a porta do Mercedes para mim, com um respeito genuíno que eu não experimentava há muito tempo. "Para casa, senhora?" perguntou ele com um sorriso cúmplice. "Sim, Antônio, para minha casa." Enquanto o carro deslizava silenciosamente pelas ruas de Ribeirão Preto, observei pelo retrovisor a casa de Augusto ficando para trás. Os convidados chegavam, elegantemente vestidos, alguns já notando o luxuoso veículo que se afastava. Imaginei a cena que se desenrolaria lá dentro, as explicações embaraçosas, o choque, talvez até algumas lágrimas. Não senti alegria com isso. Apenas uma estranha sensação de justiça sendo feita, não por mim, mas pelo próprio destino. Minha nova casa, o termo ainda soava estranho em minha mente, era um espetáculo de arquitetura moderna, combinada com elementos clássicos. Portões majestosos se abriram automaticamente à nossa aproximação. O caminho de entrada, ladeado por palmeiras imperiais e canteiros de rosas coloridas, levava a uma construção imponente de 3 andares, com amplas janelas e varandas. Quando Antônio parou o carro na entrada principal, fui recebida por Margarida, a governanta que havia contratado na semana anterior. Uma senhora de meia idade, eficiente e discreta, que Dr. Clóvis havia recomendado pessoalmente. "Bem-vinda à sua casa, Dona Glória", disse ela com um sorriso caloroso. "Está tudo preparado conforme suas instruções." Entrei no hall de entrada, um espaço amplo com piso de mármore e um lustre de cristal que refletia a luz do entardecer em 1000 fragmentos coloridos. As paredes ostentavam obras de arte escolhidas pessoalmente por mim. Não peças caras de artistas famosos, mas trabalhos de artistas locais que encontrei em feiras da cidade. Cada quadro contava uma história, assim como eu. "Gostaria de conhecer todos os cômodos agora? Ou prefere descansar primeiro?" perguntou Margarida. "Vamos conhecer tudo", respondi, ansiosa como uma criança em dia de Natal. "Quero ver cada detalhe." A casa era maior do que qualquer lugar onde eu já havia morado. No térreo, além do hall, havia uma sala de estar ampla com pé direito duplo, uma sala de jantar com mesa para 16 pessoas, uma biblioteca com estantes do chão ao teto, uma sala de música com um piano de cauda, instrumento que sempre sonhei aprender a tocar, e uma cozinha que faria qualquer chefe profissional suspirar de inveja. No segundo andar, 5 suítes luxuosas, cada uma com seu próprio banheiro e closet. A principal, a minha, era um apartamento em si, com uma varanda que dava para o Jardim dos Fundos, onde a piscina refletia o céu avermelhado do pôr do sol. O terceiro andar abrigava um espaço de lazer completo, sala de cinema, sala de jogos, um pequeno spa e uma academia. Para quando os ossos doerem demais, brinquei com Margarida, que sorriu educadamente. Nos fundos da propriedade, além da piscina, havia um jardim de inverno onde planejava cultivar orquídeas, uma paixão antiga que nunca pude realizar plenamente. Um quiosque com churrasqueira, uma horta orgânica já iniciada e, meu pedido especial, um pequeno ateliê de costura equipado com máquinas modernas e tecnológicas. "Não pretendo voltar a costurar profissionalmente", expliquei a Margarida enquanto admirava o espaço. "Mas é parte de quem sou. Minhas mãos precisam criar." Após o tour completo, sentei-me na varanda da suíte principal, observando as primeiras estrelas surgirem no céu. Margarida trouxe um chá de camomila e alguns biscoitos feitos por ela mesma. "A senhora deseja mais alguma coisa?" perguntou gentilmente. "Não, obrigada. Pode se recolher. Amanhã será um dia intenso." Quando fiquei sozinha, permiti que as lágrimas finalmente viessem. Não eram lágrimas de tristeza, nem mesmo de alegria. Eram lágrimas de alívio, de liberdade, de uma vida inteira de emoções reprimidas finalmente encontrando escape. Aquela noite dormi como não dormia há anos, em uma cama king size com lençóis de algodão egípcio de 1000 fios, sob um edredom leve e perfumado, sem o barulho das discussões de Augusto e Patrícia através das paredes finas, sem o cheiro de mofo do quarto dos fundos, sem o medo de incomodar se levantasse durante a noite para ir ao banheiro. Acordei com o canto dos pássaros e o aroma de café fresco. Por um momento, fiquei desorientada,
sem reconhecer onde estava. Então tudo voltou. A revelação, a mudança, minha nova realidade. Tomei um banho demorado na banheira de hidromassagem, outro luxo que jamais imaginei possuir. E vesti uma roupa nova, escolhida especialmente para aquele dia. Um conjunto de calça e blusa em seda azul marinho, comprado em uma boutique cara do centro. Simples, elegante, nada ostensivo. Não pretendia mudar quem eu era. Apenas viver com a dignidade que sempre mereci. O café da manhã estava servido na varanda que dava para o jardim. Frutas frescas, pães artesanais, queijos finos, sucos naturais. Outra diferença gritante das torradas secas e café ralo que costumava comer na cozinha de Augusto. "A senhora dormiu bem?" perguntou Margarida enquanto servia mais café. "Como um anjo", respondi sinceramente. É incrível como um bom colchão e a ausência de comentários maldosos contribuem para um sono tranquilo. Ela sorriu, compreensiva. Margarida sabia partes da minha história. Havia sido cuidadosamente selecionada por Dr. Clovis justamente por sua discrição e empatia. "Sua neta ligou mais cedo", informou ela. "Disse que virá visitá-la após a escola. Perguntou se poderia trazer uma amiga." Sorri, emocionada com a rapidez de Letícia em cumprir sua promessa. "Claro que pode. Prepare um lanche especial para elas, por favor. E avise Antônio que precisaremos buscá-las na escola às 17h30. Amanhã passou rapidamente com os ajustes finais na casa e a chegada de algumas entregas. Livros para a biblioteca, plantas para o jardim de inverno, uma coleção de CDs de música clássica que sempre quis ouvir. À tarde, recebi a visita de Dr. Clovis para discutirmos os próximos passos. Sentados na biblioteca, com xícaras de chá e biscoitos de amêndoas, conversamos sobre a fundação que eu planejava criar. "A papelada está quase pronta", informou ele. "Em 2 semanas poderemos fazer o lançamento oficial. Já temos um espaço alugado no centro, próximo à Praça 15, e as primeiras contratações estão sendo feitas." "Excelente", respondi, sentindo um calor no peito ao pensar em quantas vidas poderíamos transformar. "Quero que seja algo realmente útil, não apenas um nome bonito em uma placa. Cursos de informática, assistência jurídica, atividades culturais, apoio psicológico. Tudo o que eu não tive quando precisei." Dr. Clovis assentiu, fazendo anotações. "E sobre sua família, Dona Glória? Devo esperar contato deles?" Suspirei, sabendo que aquela parte seria inevitável. "Com certeza. Provavelmente ainda hoje. Augusto vai tentar se explicar. Patrícia vai fingir que nunca me tratou mal. Felipe talvez venha com alguma história sobre precisar de dinheiro para a faculdade. E a senhora? Como pretende lidar com isso?" Refleti por um momento, olhando para o jardim através da janela da biblioteca. Uma borboleta azul pousou numa flor recém-plantada, suas asas brilhando ao sol. "Não vou fechar as portas para eles, Dr. Clovis. Não é do meu feitio guardar rancor. Mas também não vou fingir que nada aconteceu. Eles precisam entender que respeito se conquista, não se compra." Ele sorriu, satisfeito com minha resposta. Sábia decisão, como sempre. Às 17h30 em ponto, Antônio saiu para buscar Letícia e sua amiga na escola. Enquanto esperava, organizei pessoalmente a mesa do lanche no jardim de inverno. Queria que tudo fosse perfeito para minha neta. O som do carro retornando fez meu coração acelerar. Momentos depois, ouvi a voz animada de Letícia ecoando pelo hall de entrada. "Vovó? Vovó, onde você está?" "No jardim de inverno, querida", respondi, mal contendo a emoção. Letícia entrou correndo, seguida por uma garota de cabelos cacheados que reconheci como sua melhor amiga da escola. Atrás delas, para minha surpresa, vinha Felipe, meu neto mais velho. "Vovó!" Letícia jogou-se em meus braços com a espontaneidade dos 15 anos. "Essa casa é incrível! Parece um palácio!" Abracei-a com força, sentindo o cheiro de seu perfume juvenil. "É sua casa também, meu amor. Sempre que quiser." Ela se afastou, os olhos brilhando de excitação. "Essa é minha amiga Camila. Eu disse que minha avó agora mora num castelo. Mas ela não acreditou." Sorri para a garota tímida que me cumprimentou educadamente. "Bem-vinda, Camila. Não é bem um castelo, mas espero que se sinta à vontade."
Meu olhar então encontrou Felipe, parado desconfortavelmente na entrada do jardim de inverno. Aos 19 anos, ele era praticamente um homem, embora seus olhos ainda guardassem algo da criança que eu embalarei tantas vezes. Felipe, disse simplesmente, sem demonstrar surpresa. Não esperava vê-lo tão cedo. Ele deu um passo à frente, nervoso, as mãos nos bolsos da calça jeans. Oi, vovó. Eu pedi para vir com a Letícia. Espero que não se importe. Claro que não, respondi, indicando a mesa do lanche. Há comida suficiente para todos. Sentem-se, por favor. Enquanto as meninas se serviam animadamente, comentando sobre cada detalhe da casa, Felipe permaneceu quieto, observando-me com uma expressão que misturava curiosidade e vergonha. Finalmente, quando Letícia e Camila pediram para conhecer a piscina, ficamos sozinhos no jardim de inverno. Vovó, começou ele, a voz embargada. Eu não sei o que dizer. Depois que você saiu ontem, foi um caos lá em casa. Mamãe teve um ataque histérico, papai ficou completamente perdido. Os convidados não entenderam nada. Foi constrangedor. Não senti pena. Talvez uma pontada de tristeza pela situação, mas não pena. Imagino que tenha sido. Respondi calmamente. Mas não foi mais constrangedor do que ser tratada como um estorvo por anos. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Eu sei. E eu participei disso. Nunca defendi a senhora como Letícia sempre fez. Eu sinto muito, vovó. De verdade. As lágrimas em seus olhos pareciam genuínas. Felipe sempre foi mais parecido com Augusto. Não apenas fisicamente, mas no temperamento, na tendência a seguir o caminho mais fácil em vez do mais correto. Aceito suas desculpas, Felipe, mas preciso que entenda algo. O dinheiro não mudou quem eu sou. Apenas revelou quem vocês sempre foram. Ele assentiu, enxugando as lágrimas discretamente. Papai e mamãe virão mais tarde. Estão arrumando um presente para a senhora. Não pude evitar um sorriso irônico. Claro que estão. Diga a eles que minha porta está aberta. Mas meu coração e minha confiança precisarão ser reconquistados com tempo e ações. Não com presentes caros ou palavras ensaiadas. Felipe concordou, um novo respeito visível em seus olhos. Vou dizer. E vovó, posso voltar amanhã? Gostaria de conhecer melhor esse lugar. E conversar mais com a senhora. Acho que nunca realmente conversamos. Claro que pode, meu querido. Sempre será bem-vindo. Quando ele se juntou às meninas na piscina, fiquei sozinha novamente no jardim de inverno, observando as orquídeas recém-plantadas. Uma sensação de paz me invadiu, diferente de tudo que já havia experimentado. Não era apenas o conforto material ou a segurança financeira. Era a certeza de que, finalmente, eu estava no controle da minha própria vida. A transformação estava apenas começando. Nos dias e semanas seguintes, muitas coisas mudariam. Algumas pessoas sairiam da minha vida, outras entrariam. Algumas relações seriam reparadas, outras permaneceriam quebradas para sempre. Mas uma coisa era certa: nunca mais seria tratada como uma velha inútil, que ninguém aguentava sustentar. Eu era Glória Nascimento, 67 anos, costureira aposentada, viúva, mãe, avó, e agora, uma mulher independente que finalmente podia viver com a dignidade que sempre mereceu. Nas semanas seguintes, minha nova vida ganhou um ritmo próprio, colorido e vibrante como as orquídeas que floresciam no jardim de inverno. A mansão, que inicialmente parecia grande demais para uma senhora sozinha, começou a se encher de vida, de vozes, de risadas, não apenas as minhas. Como previsto, Augusto e Patrícia apareceram na noite seguinte à minha saída. Trouxeram um arranjo de flores caríssimo e uma caixa de chocolates importados. Patrícia vestia sua melhor roupa, um conjunto que reconheci das raras ocasiões especiais que testemunhei. Augusto parecia ter envelhecido 10 anos em um dia, olheiras profundas marcando seu rosto sempre bem cuidado. Margarida os recebeu com a elegância discreta que eu já admirava nela, conduzindo-os até a sala de estar onde eu os aguardava. Escolhi propositalmente aquele ambiente, amplo, com pé direito duplo, móveis elegantes e obras de arte nas paredes.
Um contraste gritante com o quartinho abafado onde me confinaram por anos. Mãe, Augusto começou, a voz embargada, estendendo o arranjo de flores como um escudo. Trouxemos... Isto é apenas um símbolo do quanto estão arrependidos. Completei, sem aceitar as flores. Coloque-as na mesa lateral, por favor. Margarida cuidará delas depois. Eles se sentaram desconfortavelmente no sofá à minha frente. Patrícia não conseguia disfarçar os olhos que percorriam cada detalhe da decoração, provavelmente calculando mentalmente o valor de cada peça. É uma casa impressionante, comentou ela, tentando sorrir. Obrigada. É exatamente o que sempre sonhei ter, respondi calmamente. Algo que vocês nunca se importaram em perguntar. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac do relógio de parede e o som distante da fonte no jardim. Augusto parecia buscar palavras que não encontrava, enquanto Patrícia mordia o lábio, claramente desconfortável. Mãe, viemos pedir desculpas. Augusto finalmente conseguiu dizer. Sei que não tratamos a senhora como merecia, mas queríamos dizer que, independentemente do dinheiro, a senhora sempre será nossa mãe, nossa família. Olhei profundamente nos olhos dele. Os mesmos olhos que desviavam dos meus quando Patrícia me humilhava diariamente. Independentemente do dinheiro? Interessante como essa frase só surgiu depois que souberam dos 11 milhões. Patrícia se mexeu inquieta no sofá. Dona Glória, reconheço que cometi erros. Falei coisas imperdoáveis. Mas todos cometemos erros, não é? A senhora sempre nos ensinou sobre perdão. Sim, ensinei sobre perdão. Também ensinei sobre respeito, gratidão, amor familiar, lições que parecem ter sido esquecidas no caminho. Mantive minha voz calma, sem elevar o tom uma única vez. Não precisava. O poder da situação agora estava comigo. Não estou expulsando vocês da minha vida. Minha porta estará sempre aberta. Mas meu coração e minha confiança precisarão ser reconquistados com tempo e ações sinceras, não com flores caras ou palavras ensaiadas às pressas. Augusto abaixou a cabeça, verdadeiramente envergonhado. Por um momento, vislumbrei nele o menino que eu criei sozinha após a morte prematura de seu pai. O garoto que prometia cuidar de mim quando crescesse. Temos muito a reconstruir, admitiu ele. Mas queremos tentar, mãe. De verdade. Então comecem respeitando meu espaço e minhas escolhas, respondi, levantando-me para indicar que a visita estava encerrada. E talvez, com o tempo, possamos reconstruir algo genuíno. Eles saíram cabisbaixos, sem a caixa de chocolates importados que deixei propositalmente na mesa. Não era por mesquinhez. Era uma mensagem. Não podiam mais comprar meu afeto com presentes vazios. Nos dias que se seguiram, outras visitas vieram. Felipe apareceu regularmente, inicialmente desconfortável, depois cada vez mais relaxado. Começamos a jogar xadrez juntos, algo que ele sempre quis aprender e ninguém tinha tempo para ensinar. Descobri que meu neto tinha um talento natural para estratégia e uma mente perspicaz, que havia sido sufocada por anos de comparações injustas com os filhos bem-sucedidos dos amigos de Patrícia. Vovó, acho que quero mudar de curso na faculdade, confessou ele durante uma de nossas partidas, movendo seu cavalo com precisão. Sempre quis estudar astronomia, mas papai insistiu em administração. Disse que seria mais lucrativo. E o que te impede de seguir seu sonho agora? Perguntei, analisando o tabuleiro. Medo, eu acho, de decepcionar, de falhar. Capturei seu bispo com minha torre. Cheque. Sabe qual é a única falha verdadeira na vida, Felipe? Não viver de acordo com quem você realmente é. Na semana seguinte, ele se transferiu para o curso de astronomia. Letícia tornou-se uma presença constante em minha casa. Após a escola, vinha direto para cá, muitas vezes trazendo amigas. Sua presença iluminava os cômodos, enchendo-os de música, de risadas juvenis, de sonhos e planos para o futuro. Nos fins de semana, dormia em seu quarto, a suíte que decorei especialmente para ela, com tons de azul e verde, suas cores favoritas e prateleiras para abrigar sua crescente coleção de livros sobre medicina. Vovó, é verdade que você vai criar uma fundação para ajudar idosos?
Perguntou ela certa tarde, enquanto estávamos no jardim colhendo rosas para um arranjo. Sim, querida. A Fundação Glória Nascimento para Idosos será inaugurada no próximo mês. Seus olhos brilharam de entusiasmo. Posso ajudar? Seria uma experiência incrível para quando eu for médica. Poderia atender os idosos, conversar com eles, aprender com suas histórias. Sorri, emocionada com sua generosidade natural. Claro que pode. Na verdade, estava pensando em criar um programa de voluntariado jovem, justamente para criar essa ponte entre gerações. 2 semanas depois, Letícia organizou um grupo de 10 colegas interessados em participar do programa. Juntos, desenvolvemos um projeto que logo se tornaria uma das iniciativas mais bem-sucedidas da Fundação. Patrícia e Augusto apareciam ocasionalmente, sempre com presentes, sempre com sorrisos forçados e palavras cuidadosamente escolhidas. Não os rejeitei, mas mantive uma distância educada. O tempo diria se seu arrependimento era genuíno ou apenas uma jogada calculada para acessar minha nova fortuna. No mês seguinte à minha mudança, aconteceu algo que não esperava. Durante uma tarde em que organizava documentos para a inauguração da fundação, Margarida anunciou uma visita inesperada. Dona Glória, seu Juvenal da padaria está aqui. Diz que soube de sua mudança e veio trazer um presente. Seu Juvenal, o padeiro que sempre me tratara com gentileza, mesmo nos meus dias mais difíceis. Aquele que ocasionalmente deixava um pãozinho extra no saquinho com um sorriso tímido. Cortesia da casa, Dona Glória. Pedi que o trouxesse até o jardim de inverno, onde eu gostava de receber as visitas mais íntimas. Ele entrou acanhado, segurando um embrulho simples de papel manilha. Seus cabelos brancos estavam cuidadosamente penteados e vestia uma camisa claramente nova, ainda com marcas de dobras da loja. Dona Glória, cumprimentou ele, o chapéu nas mãos, girando-o nervosamente. Espero não estar incomodando. Nunca seria um incômodo, seu Juvenal, respondi sinceramente, indicando a cadeira à minha frente. Por favor, sente-se. Margarida trará um café para nós. Ele se sentou desajeitadamente, olhando ao redor com admiração contida. Que lugar bonito a senhora tem aqui. Merece cada centímetro dele. Aquela frase simples, dita com tanta sinceridade, tocou-me mais profundamente que todas as desculpas elaboradas de Augusto e Patrícia. Obrigada, seu Juvenal. Significa muito ouvir isso. Ele estendeu o pacote com mãos ligeiramente trêmulas. Trouxe um pão doce. Fiz especialmente para a senhora esta manhã. Sua receita favorita, com canela e passas. Aceitei o presente, sentindo o calor ainda emanando do pão recém-assado. Era um gesto simples, despretensioso, mas carregado de significado. O senhor sempre foi gentil comigo, mesmo quando eu não tinha nada a oferecer em troca. Comentei, desembrulhando o pão com cuidado. Ele sorriu, as rugas ao redor dos olhos se acentuando. A senhora sempre teve muito a oferecer, Dona Glória. Dignidade, educação, um sorriso verdadeiro. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Naquele momento, olhando para o pão doce e para o homem honesto à minha frente, tomei uma decisão. Seu Juvenal, estou montando uma fundação para ajudar idosos em situação vulnerável. Precisamos de alguém para coordenar o refeitório, garantir refeições nutritivas e saborosas. Alguém que entenda não apenas de comida, mas de cuidado, de atenção aos detalhes. Teria interesse? Seus olhos se arregalaram de surpresa. Eu? Mas sou apenas um padeiro, Dona Glória. Nunca administrei nada além do meu pequeno estabelecimento. E fez isso com excelência por mais de 40 anos. É exatamente essa experiência que precisamos. 2 semanas depois, seu Juvenal vendeu a padaria para o sobrinho e assumiu a coordenação do setor de alimentação da fundação. Sob sua supervisão, o refeitório se tornaria famoso pela qualidade das refeições e pelo ambiente acolhedor que criava. A inauguração da Fundação Glória Nascimento para Idosos foi o evento mais emocionante daquele ano em Ribeirão Preto. Escolhi um prédio histórico no centro da cidade, completamente restaurado para atender às necessidades específicas do projeto. Além do refeitório coordenado por seu Juvenal, havia salas para cursos de informática, artes, línguas estrangeiras e atividades físicas adaptadas.
Um consultório jurídico oferecia assistência gratuita, especialmente em casos de violência patrimonial contra idosos. Um pequeno ambulatório, que Letícia ajudou a organizar, oferecia atendimento básico de saúde. Este é apenas o começo, anunciei durante a cerimônia de inauguração, diante de autoridades locais e uma multidão de curiosos. Nossa missão é garantir que nenhum idoso em nossa cidade sinta-se um fardo ou seja tratado como tal. Idade deve trazer respeito, não abandono. Na primeira fila, vi rostos conhecidos. Letícia, radiante em seu uniforme de voluntária. Felipe, orgulhoso e visivelmente emocionado. Seu Juvenal, impecável em seu novo uniforme de coordenador. Ivone, minha amiga da lotérica, que chorava discretamente. Sebastião, meu amigo da paróquia, que agora coordenava o grupo de apoio espiritual da fundação. E um pouco mais afastados, Augusto e Patrícia, com expressões indecifráveis. Após os discursos oficiais e o coquetel de inauguração, Augusto se aproximou de mim, sozinho. Mãe, queria dizer que estou orgulhoso. O que a senhora está fazendo aqui é extraordinário. Olhei para meu filho, buscando sinais da criança que criei com tanto amor. Obrigada, Augusto. Espero que entenda que isso não é sobre dinheiro ou status. É sobre dignidade. Algo que todos merecemos, independentemente da idade ou condição social. Ele assentiu, um brilho diferente no olhar. Estou começando a entender. E quero que saiba que, mesmo que nunca me perdoe completamente, vou tentar ser o filho que a senhora merece. Não respondi imediatamente. Apenas apertei sua mão brevemente, deixando a porta aberta para o futuro. Nos meses que se seguiram, minha vida encontrou um equilíbrio que nunca imaginei possível. Dividi meu tempo entre a administração da fundação, que crescia rapidamente e já atendia mais de 200 idosos, minha nova casa, que se tornou um ponto de encontro para amigos verdadeiros, e experiências que sempre sonhei vivenciar. Comecei aulas de piano aos 67 anos, descobrindo um talento modesto, mas uma paixão imensa pela música. Matriculei-me em um curso de francês, língua que sempre quis aprender. Viajei para Portugal e Itália, conhecendo as terras dos meus antepassados. Em cada lugar, coletava histórias, memórias, lembranças que enchiam não apenas minha casa, mas minha alma. Letícia se formou no ensino médio com honras e foi aceita na faculdade de medicina, com uma bolsa parcial que fiz questão de complementar. Felipe encontrou sua vocação na astronomia e passou a dar aulas voluntárias para crianças carentes, usando um pequeno observatório que construímos no terreno da fundação. Augusto e Patrícia? Nossa relação permaneceu complexa. Houve progressos lentos, recaídas ocasionais, momentos de conexão genuína e outros de tensão mal disfarçada. Não esperava milagres. Anos de padrões tóxicos não se desfazem da noite para o dia. Mas mantive minha promessa. A porta sempre aberta, o coração cautelosamente disponível para quem demonstrasse verdadeiro arrependimento. Em uma tarde particularmente significativa, cerca de 1 ano após minha saída da casa deles, recebi Patrícia para um chá no jardim. Ela vinha sozinha pela primeira vez sem Augusto como intermediário. Vestia roupas simples, sem as joias ostensivas que costumava usar, mesmo quando o orçamento familiar não permitia. Dona Glória, começou ela, a xícara tremendo levemente em suas mãos. Vim hoje sem presentes, sem desculpas elaboradas. Apenas para dizer que entendo agora. Entendo o mal que causei, não apenas à senhora, mas à minha própria família, aos meus filhos. Ensinei-os a desvalorizar o que realmente importa. Observei-a com atenção, buscando sinais da sinceridade que tantas vezes faltou em suas palavras. E o que realmente importa, Patrícia? Ela olhou ao redor, para o jardim florido, para a mansão imponente, para a piscina onde Letícia nadava com suas amigas. Não é nada disso, é? Não são as coisas, a casa, o carro. É como tratamos uns aos outros. É o respeito, a dignidade. Seus olhos se encheram de lágrimas genuínas. Eu falhei nisso. E agora vejo minha filha seguindo um caminho completamente diferente do meu, graças à senhora. Ela tem o coração que eu perdi em algum momento. Aquela conversa não resolveu tudo, mas plantou uma semente.
Aos poucos, Patrícia começou a se envolver voluntariamente na fundação, inicialmente apenas para impressionar, mas gradualmente com interesse genuíno. Descobriu um talento para a organização de eventos beneficentes que nunca teve oportunidade de desenvolver. Quanto a mim, encontrei em seu Juvenal muito mais que um coordenador de refeitório. Encontrei um companheiro para os dias de outono da minha vida. Nosso relacionamento floresceu lentamente, com o ritmo respeitoso de duas pessoas que já viveram o suficiente para valorizar cada momento compartilhado. Casamos em uma cerimônia simples no jardim da minha casa, nossa casa agora, rodeados apenas por amigos verdadeiros e família que havia provado seu amor. A lição mais importante que aprendi e compartilho com todos que visitam a fundação é simples. O dinheiro não mudou quem eu sou, apenas revelou quem todos ao meu redor sempre foram. E mesmo os 11 milhões de reais não comprariam a sabedoria que os anos me deram. A capacidade de distinguir entre o valor e o preço das coisas, entre palavras vazias e ações sinceras. Hoje, aos 68 anos, quando olho para trás, não sinto amargura pelos anos de humilhação. Sinto gratidão pela jornada que me trouxe até aqui, pela oportunidade de transformar não apenas minha vida, mas a vida de tantos outros. E quando algum idoso chega à fundação, com os olhos baixos e a dignidade ferida por anos de abandono ou maus tratos, compartilho minha história e digo: você não é um fardo, você é um tesouro de experiências, de sabedoria, de vida, e merece ser tratado como tal. Nem todos têm a sorte de ganhar na loteria, mas todos merecemos respeito, dignidade e amor, independentemente da idade, da condição social ou do saldo bancário. Essa é a verdadeira riqueza que ninguém pode tirar de nós. Minha história chega ao fim, mas as lições que aprendi continuam vivas em cada escolha que faço todos os dias. Quando olho para trás e revejo essa jornada incrível que compartilhei com vocês, percebo que tudo começou com uma humilhação. Aquelas palavras cortantes da minha nora no shopping: vá trabalhar, sua velha inútil. Ninguém aguenta mais te sustentar. Palavras que perfuraram meu coração já tão machucado por anos de desprezo e indiferença. Mas o destino, ou talvez Deus, tinha outros planos para mim. Aquele bilhete da Mega Sena, comprado quase por impulso após uma conversa com meu amigo Sebastião, transformou-se na chave que abriu não apenas as portas de uma mansão no condomínio dos IPs, mas as portas para uma vida de dignidade e propósito que eu havia esquecido ser possível. Os 11 milhões de reais não mudaram quem eu era. Continuei sendo Glória Nascimento, a mesma costureira dedicada que criou seu filho sozinha após ficar viúva, a mesma mulher que valorizava a honestidade, o trabalho duro e o respeito acima de qualquer riqueza material. O que o dinheiro fez foi revelar quem todos ao meu redor realmente eram. Revelou a falsidade de Patrícia e a fraqueza de Augusto, que por anos me trataram como um fardo, um inconveniente, uma despesa indesejada. Revelou a nobreza de espírito de Letícia, minha neta que sempre me defendeu, mesmo quando isso significava enfrentar os próprios pais. Revelou a capacidade de crescimento de Felipe, que encontrou seu verdadeiro caminho quando libertado das amarras das expectativas materialistas. E revelou a beleza das amizades genuínas, como a de Ivone, Sebastião e seu Juvenal, que me valorizavam muito antes de eu ter qualquer centavo a mais. A decisão de não contar imediatamente sobre o prêmio foi a mais sábia que já tomei. Aqueles meses de observação silenciosa, vivendo minha vida dupla, a idosa submissa na casa do filho e a nova milionária planejando sua independência, me deram clareza sobre quem merecia participar do meu futuro. A saída triunfal da casa de Augusto, no dia do seu aniversário, com o Dr. Clóvis ao meu lado e o Mercedes esperando na porta, foi apenas o começo da minha transformação. Mas a verdadeira mudança não estava na mansão que comprei, no carro de luxo ou nas viagens internacionais. Estava na recuperação da minha dignidade, na certeza de que nunca mais seria tratada como a velha inútil que ninguém aguenta sustentar. A criação da Fundação Glória Nascimento para Idosos talvez tenha sido minha maior conquista. Ver centenas de pessoas da terceira idade recuperando sua autoestima, descobrindo novos talentos, recebendo o respeito e o cuidado que merecem,
Isso não tem preço. Cada sorriso naqueles rostos marcados pelo tempo vale mais que todos os milhões da Mega Sena. Meu relacionamento com seu Juvenal floresceu naturalmente, como uma planta que finalmente encontra a luz após anos na sombra. Ele me valorizava quando eu não tinha nada além da minha dignidade, e continuou me valorizando quando eu tinha tudo. Nosso casamento, simples e verdadeiro, provou que nunca é tarde para encontrar companheirismo e amor. Quanto à minha família, o caminho foi mais complexo. Letícia, sempre meu raio de sol, floresceu ainda mais com as oportunidades que pude oferecer. Sua vocação para a medicina e seu desejo genuíno de ajudar os outros só se fortaleceram. Felipe encontrou sua verdadeira paixão na astronomia e descobriu que havia muito mais na vida que a busca incessante por status e dinheiro que seus pais tanto valorizavam. Augusto e Patrícia? Nossa relação permaneceu complicada, com avanços e recuos. Mas mantive minha palavra. A porta sempre aberta para quem quisesse entrar com verdadeiro arrependimento e respeito. Patrícia, surpreendentemente, foi quem mais mudou. Talvez ao ver o contraste entre seu comportamento e o da filha, algo despertou nela. Sua participação na fundação começou como uma tentativa de impressionar, mas com o tempo tornou-se genuína. A lição mais profunda que aprendi nessa jornada é que respeito e dignidade são direitos que ninguém pode nos tirar, a menos que permitamos. Por anos, permiti que me tratassem como menos que humana, acreditando que não tinha escolha, que dependia deles para sobreviver. O dinheiro me deu independência financeira, sim, mas a verdadeira liberdade veio da decisão de não mais aceitar menos do que merecia. Cada idoso que chega à nossa fundação carrega histórias semelhantes à minha, de abandono, de desrespeito, de ser tratado como um fardo pela própria família. E para cada um deles, repito o que descobri: sua idade não determina seu valor. Suas rugas contam histórias de sabedoria, não de inutilidade. Você merece respeito, dignidade e amor, independentemente do que sua conta bancária diz. Hoje, quando caminho pelos corredores da fundação, quando nado na piscina da minha casa com Letícia e suas amigas, quando toco piano desajeitadamente nas noites de inverno com seu Juvenal ao meu lado, quando recebo Felipe para nossas partidas de xadrez, sinto uma gratidão imensa pela vida que tenho. Não pelos luxos materiais, mas pela liberdade de ser quem realmente sou, sem medo, sem vergonha, sem precisar me diminuir para caber nas expectativas mesquinhas de outros. Esta é minha história, mas poderia ser a história de tantos idosos que enfrentam desrespeito e abandono todos os dias. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com alguma parte da minha jornada, saiba que não está sozinho. Se você é um idoso sendo maltratado, busque ajuda. Se conhece alguém nessa situação, estenda a mão. E se tem pais ou avós idosos, pergunte-se: como os estou tratando? Com o respeito e a dignidade que merecem, ou como um fardo a ser suportado? Agradeço imensamente por você ter ficado até o final deste relato. Compartilhar minha história não foi fácil, mas acredito que pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. Gostaria muito de saber o que você faria no meu lugar. Teria revelado o prêmio imediatamente? Teria perdoado sua família? O que você acha da minha decisão de criar a fundação? Além de comentar, por favor, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história. A cada like, mais pessoas têm a chance de refletir sobre como tratam os idosos em suas vidas. E se ainda não é inscrito no canal Vovó Lembrou, faça isso agora mesmo. Temos muitas outras histórias emocionantes e verdadeiras para compartilhar com você. Histórias de superação, de recomeços, de lições valiosas que só a experiência de vida pode ensinar. Este canal existe para dar voz a pessoas como eu, idosos que têm tanto a compartilhar, mas raramente encontram quem os ouça com verdadeiro interesse. Cada vídeo que produzimos exige tempo, dedicação e recursos. Fizemos pesquisas, entrevistas, viajamos para capturar estas histórias da forma mais autêntica possível. Se você puder, considere também nos ajudar através do Valeu Demais,
uma forma de doação que permite que continuemos trazendo conteúdos diários como este. Sua contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme para a nossa equipe. Com esse apoio, podemos melhorar a qualidade dos vídeos, alcançar mais histórias em diferentes regiões do país e, principalmente, continuar dando visibilidade a questões tão importantes como o respeito aos idosos. Acredite, cada real doado se transforma em conteúdo que pode mudar perspectivas e, quem sabe, ajudar a construir uma sociedade onde nenhum idoso precise ouvir que é uma velha inútil que ninguém aguenta sustentar. Muito obrigada por seu tempo, por sua atenção e por abrir seu coração para minha história. Lembre-se sempre, o valor de uma pessoa não está no dinheiro que possui, na idade que tem ou na aparência que apresenta. Está em sua dignidade, em seu caráter, em sua capacidade de amar e respeitar o próximo. Aqui é Glória Nascimento, 68 anos, ex-costureira, atual presidente da Fundação Glória Nascimento para Idosos, esposa de Juvenal, avó orgulhosa de Letícia e Felipe, e uma mulher que descobriu que nunca é tarde para viver com dignidade e propósito. Até o próximo relato no canal Vovó Lembrou. E lembre-se, respeito e dignidade não têm preço, mas a falta deles pode custar relacionamentos inteiros.